Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Mateus capítulo 16, versículo do 1 ao 4. Todos acharam? Graças a Deus. Vamos esperar o irmão ali para ele acompanhar a leitura, né? Louvado seja o Senhor. Você está abençoado, irmão? Amém? Está esperando Jesus? Amém? Então tá bom. Encontrou, irmão? Diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado. Em algumas Bíblias diz o céu está rubro. Essa palavra rubro significa vermelho, cor de sangue, bem forte. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Senhor, obrigada, Pai, porque estamos aqui. E agora, Senhor, eu peço, vem falar conosco. Vem, querido Deus, alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos aprender de Ti, Senhor Deus, pois sem o Senhor não somos nada. Eu te peço, vem falar com a tua igreja, vem me usar e que eu desapareça, mas o Senhor apareça na minha vida, na vida dos irmãos, na vida da tua igreja. Senhor, fala conosco através dessa palavra, que o teu Espírito Santo esteja falando em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Muito bem, pode se assentar. Glória a Jesus. Hoje então voltamos, a falar sobre as evidências do arrebatamento, porque terça-feira passada eu fiz uma pausa então para nós podermos falar a respeito do que era, a reforma protestante, já que na terça passada mesmo era o dia, dos 500 anos da reforma. Então eu preguei sobre a reforma semana passada, mas hoje voltamos então a falar a respeito das evidências do arrebatamento da igreja. Amém? E vamos falar hoje então um pouquinho a respeito de Jonas, profeta Jonas, que o Senhor Jesus falou aqui nesses versículos que nós lemos, quando os fariseus e os saduceus, aqueles que sempre estavam perto de Jesus, mas não porque amavam Jesus. Eles estavam perto de Jesus porque queriam pegar Jesus em alguma contradição. Eles queriam achar um erro no Senhor Jesus, mas nunca acharam, porque Jesus nunca errou, Graças a Deus. Amém, irmãos? Então veja só, esses aqui, eles, como nós lemos aqui, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. E aí Jesus já disse assim, usando as mesmas palavras, só que de uma maneira diferente, é como se Jesus tivesse dito assim: vocês conhecem o céu, sabe quando vai ter tempo bom, sabe quando vai chover, mas não sabe discernir os sinais dos tempos? Então Jesus deu um puxão de orelha neles. Mas Jesus ainda respondeu assim, uma geração má e adúltera
pede um sinal, ou seja, aquela geração, né, que rejeitou Jesus, porque eles rejeitaram Jesus, eles não quiseram aceitar Jesus como sendo o Messias, que a nação de Israel estava esperando, que está esperando ainda até hoje, né? Ainda não aceitaram Jesus como Salvador, apenas alguns judeus já se converteram, mas a nação não. A nação só vai se converter no período da grande tribulação. Então Jesus chamou eles de geração má e adúltera. E ainda disse assim, ó, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Aí então nós podemos procurar, né, entender para ver que sinal é esse então, que Jesus deu para aquela geração má e adúltera, e que não é diferente da nossa geração hoje. Porque a nossa geração hoje também é uma geração má e adúltera, né? A mesma coisa que eles faziam no tempo que Jesus estava aqui na terra como homem, é feito hoje. As pessoas são más, as pessoas são adúlteras, as pessoas rejeitam o Senhor Jesus, rejeitam o sacrifício que Ele fez na cruz. Então, é igual. Mas Jesus disse para eles, o único sinal que será dado para vocês é o sinal de Jonas. Então Jesus dá para nós também esse sinal, certo? Então vamos entender agora que sinal é esse, né? Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito de Jonas, para você se localizar bem na história. Quem era o Jonas? O Jonas, então, veja só, ele era um profeta, e o nome Jonas significa pomba. Aqui a gente pensa assim, como que um nome tão delicado, né? Porque a pomba é o símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo. É uma avezinha delicada. E Jonas, então, tinha o nome de pomba. Jonas significa pomba. E a gente pode pensar como que Jonas, tendo um nome assim tão doce, vamos dizer, tinha um coração tão duro. Porque quando Deus mandou ele ir pregar em Nínive, ele rejeitou a ordem de Deus e fugiu, né? Mas você já vai entender o motivo do porquê que Jonas fugiu. Então aqui diz assim, ó, que Jonas, ela era filho de Amitai, né, o nome do pai dele era Amitai. E Deus então mandou ele ir pregar na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era uma cidade muito importante na época. E como que eu vou te dizer assim, o pecado de Nínive, a maldade de Nínive era tão grande, que quando os exércitos de Nínive iam lutar contra um inimigo e eles faziam prisioneiros, esses prisioneiros, eles eram torturados pelo povo de Nínive. O povo de Nínive era um povo muito mau. E Jonas ficou assustado quando Deus disse, você vai lá pregar para o povo de Nínive. E ele rejeitou. E a palavra de Deus nos diz que ele fugiu, né? Diz aqui ó, no versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, né? Ó, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas, sabendo da maldade do povo de Nínive, ele desobedeceu a Deus. Ele não quis ir para onde Deus tinha mandado ele ir pregar. Por quê? Porque ele sabia que os moradores de Nínive, eles torturavam os profetas. A maldade era tão grande, eles eram ladrões, eles eram sanguinários, eles invadiam cidades e pegavam tudo que podiam. Então os moradores de Nínive, eles eram muito maus.
Quando eles faziam prisioneiros nas suas batalhas, eles cortavam as mãos, cortavam os pés dos prisioneiros, cortavam as orelhas, cortavam o nariz. Veja então como esse povo era maldoso, né? E vazavam os olhos. Então eles deixavam a pessoa totalmente destruída, né? E Jonas sabia de tudo isso, e por isso ele não quis ir para lá. E além de eles fazerem tudo isso, a história ainda nos conta que eles também, né, além de cortar as orelhas, o nariz, vazavam os olhos das pessoas, eles ainda escalpelavam. Você já assistiu algum filme de índio americano, onde eles tiram o escalpo da pessoa? Que é arrancar o couro cabeludo, né, para tirar o cabelo? Eles faziam isso aqui na época. Eles escalpelavam as pessoas, jogavam as pessoas no óleo fervendo, e em outros casos arrancavam a pele das pessoas ainda vivas. Então eles tiravam a pele. Eles eram verdadeira ira eles tinham no coração. Então eles eram muito maus. E Jonas sabia de tudo isso. Então imagine agora o que Jonas pensou. Imagina se Deus hoje dissesse para você, ó, você vai pregar para fulano, mas esse fulano é muito ruim, ele vai querer te matar. Se você abrir a boca, ele já vai começar a te mutilar. Então Jonas com certeza ficou com medo, né? E porque Jonas também, tendo um patriotismo, porque ele sendo judeu, ele sabia que os ninivitas eram inimigos da nação de Israel. Então ele não queria ir lá anunciar para eles se converterem, porque senão eles iam morrer. Jonas não queria ir, e por isso então ele fugiu, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, não vou entrar nesse assunto, mas a palavra de Deus nos diz que ele entrou então no navio e pegou no sono, dormiu. E de repente começou uma forte tempestade, e os marinheiros, né, os que estavam lá no barco, então, eles fizeram de tudo para tentar não deixar o barco afundar, o navio afundar, mas chegaram à conclusão de que não iam conseguir, porque a tempestade estava muito grande. E aí foram e chamaram Jonas, e acharam Jonas dormindo, e disseram, como que você pode dormir no meio dessa tempestade? Acorde e vá buscar o Deus que você serve, para ver se esse Deus nos salva dessa tempestade. Porque cada um dos homens que trabalhavam nesse navio, eles tinham vários deuses, então cada um estava invocando o seu Deus. E esse homem disse, invoque o Deus que você serve, para ver se esse Deus vai nos livrar dessa tempestade. E aí Jonas então relatou para eles o porquê que estava acontecendo aquilo, né? Ele disse, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Quando ele falou isso, a Bíblia nos diz que os homens do navio estremeceram, ficaram com medo, né? E ele disse, é por minha causa que essa tempestade está acontecendo, porque eu fugi da presença de Deus e não fui obedecer o que ele mandou fazer. E aí então ele disse, me joguem no mar, que quando vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar e vocês não vão morrer. E os homens ainda tentaram, né, então, fazer com que o navio, chegasse até a praia, para conseguirem se salvar sem lançar Jonas no mar, mas não teve jeito. Aí lançaram Jonas no mar. E quando Jonas caiu então nas águas do mar, Deus já tinha preparado um grande peixe, como a Bíblia nos informa. E esse grande peixe, provavelmente era uma baleia chamada cachalote, que é a única baleia que tem a abertura da boca de um tamanho ideal para passar um homem. Então provavelmente foi essa baleia chamada cachalote. E assim que Jonas então caiu no mar, esse grande peixe já veio e engoliu Jonas. Algumas pessoas dizem, isso é historinha, isso nunca ia acontecer. Não é, irmãos, é verdade.
A Bíblia relata a verdade. Na Bíblia não tem nada que seja invenção. Não existe mentira na palavra de Deus, porque Deus não é mentiroso. Então Jonas foi engolido por esse grande peixe. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 17 do capítulo 1, diz assim, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas foi engolido por esse peixe, foi para a barriga do peixe, e lá na barriga do peixe diz que ele clamou a Deus, pediu perdão, reconheceu que tinha errado. Agora imagine só, o que tem na barriga de um peixe? Com certeza tem água, com certeza tem algas, peixes menores, ali se desmanchando no ácido do estômago. Então Jonas realmente passou por uma situação bem difícil. Ele ficou lá na barriga do peixe, escuro provavelmente, porque lá não tinha lâmpada, não tem lâmpada na barriga do peixe. Então ele estava num lugar escuro, que a Bíblia nos faz a comparação de que ele estava no inferno. Então Jonas estava em um lugar feio, com certeza mal cheiroso, por causa dos outros peixes que esse grande peixe tinha engolido, e ele estava lá. E lá dentro então, ele se arrependeu por não ter obedecido a Deus. Mas ele se arrependeu e num sentido assim, ele se arrependeu por estar ali, ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus, mas esse arrependimento não fez com que o coração dele mudasse a opinião dele pelos ninivitas. Ele continuou achando que aquele povo não merecia salvação, Mas daí então o que Deus fez? Depois de 3 dias e 3 noites que Jonas ficou na barriga do peixe, Deus deu a ordem e o peixe vomitou Jonas na praia. É tão ruim quando a gente fica ruim e acaba vomitando, Agora imagine se é ruim para a gente que vomita, para quem for vomitado é bem pior, não é? Imagina como que Jonas saiu da barriga do peixe, cheirando mal, cheio com certeza cheio de coisas, que tinham lá no estômago do peixe. Então não foi nada agradável. Mas o peixe vomitou Jonas na praia então, e aí ele foi pregar em Nínive. Mas essa mensagem que Jonas foi pregar em Nínive, irmãos, ele foi contrariado, Por quê? Primeiro ele fugiu, ele não queria obedecer por saber que o povo era mau. E por saber também que Deus é misericordioso. Porque ele pensou assim, esse povo é mau, faz tudo isso com os prisioneiros. E eu indo para lá, se eu falar que eles vão morrer, e eles não morrerem, porque Deus é misericordioso e vai acabar perdoando, eu vou morrer. Porque naquele tempo tinha a prova do profeta, para se saber quando um homem ou uma mulher fosse profetiza e homem profeta, aquilo que a pessoa profetizou tinha de acontecer no dia exato que ela profetizou. Porque senão, essa pessoa morreria porque seria chamado de falso profeta. Então olha a situação de Jonas, ele tinha que obedecer a Deus e ir pregar em Nínive. Mas ele sabia também que se ele pregasse e mandasse o povo se arrepender, se o povo se arrependesse como se arrependeu realmente, Deus ia perdoar. E aí ele corria o risco assim, se ele não morresse pela mão dos ninivitas que eram maldosos, ele morreria depois porque ele fez uma profecia e a profecia não se cumpriu. Estão entendendo a situação de Jonas? Às vezes a gente pensa assim, mas por que Jonas fugiu, tivesse ido logo obedecer? Mas olha a situação que ele estava. E isso acontece às vezes na nossa vida, Quantas são as vezes que você sabe de uma coisa exata que Deus quer que você faça? E você fica, não, mas se eu fizer isso vai acontecer tal coisa. Se eu fizer isso alguma outra coisa vai me atingir.
Então a gente não usa de fé. O que falta para o povo de Deus hoje é fé. Amém? Vocês concordam comigo? Porque se Deus mandou, quando Ele começa uma obra, Ele aperfeiçoa essa obra. A palavra do Senhor nos diz isso. Então se Deus mandou, faça. E Jonas ficou nessa situação. Então ele estava entre a cruz e o punhal, né? Porque se ele não fosse morto pelos ninivitas, ele morreria se a profecia que ele fez não se cumprisse. E aí ele foi pregar. Mas ele foi pregar no sentido assim, ó. Ele não teve amor por aquele povo, porque quando a gente fala de Jesus para alguém, hoje, né, nos nossos dias, a gente fala com amor, ou pelo menos deve falar com amor, né? Deve falar, olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te abençoar. Então a gente usa de amor. Mas Jonas não. Ele foi, a cidade de Nínive, para ele percorrer a cidade toda, ele teve que caminhar 3 dias, porque era uma cidade de caminho de 3 dias. E ele foi pregando então, mas em nenhum momento Jonas falou de perdão ou de amor. Ele só foi falando e não repetia, quem escutou, escutou. Jonas foi assim bem seco, né? Ele foi assim bem, vamos dizer assim, objetivo na mensagem dele. O que ele disse para o povo de Nínive? Daqui 40 dias vocês vão morrer. Olha que mensagem. Se alguém chega para você e diz, ó, você daqui 40 dias vai morrer. E não te fala de amor, não te fala de perdão, não te fala que Jesus quer te salvar. Como é que você fica? Né? Então Jonas foi assim, Jonas foi bem seco e objetivo. Ele não quis de jeito nenhum falar a respeito de amor para aquele povo. O que ele quis foi só como obrigação. Eu vou falar porque Deus mandou. E às vezes nós como cristãos, irmãos, temos agido até pior do que Jonas. Porque às vezes você diz assim, eu vou no culto por obrigação. Eu vou falar de Jesus para alguém por obrigação, para depois Deus não me cobrar. Mas e cadê o amor? Cadê a mensagem de perdão? Que Jesus morreu por nós para nos salvar. Né? Pare para pensar um pouquinho. Às vezes você fala as coisas por obrigação, como foi o caso de Jonas aqui. Então Jonas chegou, ele ia caminhando na cidade, ele não parava para repetir a mensagem, e ele só dizia, daqui 40 dias vocês vão morrer. E o povo, o que aconteceu com aquele povo? A palavra do Senhor nos diz, eu estou resumindo, né? Mas depois você pode ler na tua casa. Jonas é um livro pequeno, você, em 20 minutos, nem isso, você lê o livro de Jonas, né? Tem só 4 capítulos. Leia depois para você ver bem o que eu estou te falando. E Jonas então foi, pregou, anunciou que dali 40 dias eles iam morrer, e o povo se arrependeu. Olha agora a situação de Jonas. Ele deve ter dito, mas eu não falei que Deus ia perdoar esse povo? Eu falei, olha aí, e agora? Agora eu estou frito. Porque agora eu disse que eles iam morrer em 40 dias. E agora Deus resolveu perdoar, eu não vou mais morrer. Não vai acontecer destruição na cidade, então eu vou morrer. Então Jonas ficou indignado com aquilo. E a palavra de Deus nos diz que ele foi, sentou-se, né, debaixo de uma planta, e ficou esperando para ver se Deus não ia realmente destruir a cidade, por causa da maldade. E Deus não destruiu. E aí ele ficou indignado, chegou a pedir para Deus para ele morrer. Ele disse, então me mate, Senhor. Ele não queria mais viver porque Deus tinha perdoado aquele povo. E o povo de Nínive se arrependeu verdadeiramente, irmãos. A palavra de Deus nos diz ali no capítulo 3, no versículo 5, diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor.
Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Isso aqui era o sinal de arrependimento. Quando a pessoa no Velho Testamento fazia isso, ele estava mostrando que ele realmente tinha se arrependido. Vestia roupas de pano de saco, aquele pano de estopa que a gente conhece, e se assentava sobre a cinza. E o povo inteirinho de Nínive, começando pelo rei, fizeram isso, com aquela mensagem dura de Jonas. Aí lembram do que eu falei no início, que o nome Jonas significa pomba? Aí você pode dizer um nome tão bonito, um nome tão que a ave, né, a pombinha é uma avezinha tão delicada, e Jonas tinha essa maldade no coração de querer que eles fossem mortos? Porque o que Jonas queria e estava torcendo é que Deus mandasse fogo do céu, destruísse Nínive, todos os moradores, todos os animais. E quantas são as vezes que você e eu queremos isso? Ah, tal pessoa fez tal coisa. Pois, Senhor, mate essa pessoa. Não é assim? É assim, né, que o ser humano age. Mas Deus é misericordioso. Então ele resolveu salvar todos os moradores de Nínive, incluindo os animais. E a cidade de Nínive foi salva. Então Jonas ficou indignado por o povo ter se convertido. Agora eu quero te passar uma informação a respeito da conversão de Nínive, que é bem interessante, que a história nos fala, a história nos conta isso, que antes de Jonas chegar em Nínive, 3 dias antes de Jonas chegar em Nínive, perdi minha anotação aqui agora, mas eu já acho. 3 dias antes de Jonas chegar em Nínive, tinha acontecido um eclipse em Nínive. Espera aí que eu já acho aqui. Eu tinha deixado marcado, cheguei ali, fui mexer na agenda, já desmarquei. Achei. Olhe bem o que aconteceu em Nínive. 3 anos antes de Jonas pregar, houve um eclipse total do sol, isso no ano 765 a.C. E depois do eclipse, aconteceu uma praga. Muitas pessoas morreram por causa dessa praga na cidade de Nínive. Tanto que o rei, que sempre saía na primavera para fazer guerra, não pôde nem sair naquele ano, porque estavam vivendo coisas muito sérias depois que aconteceu esse eclipse. Esse eclipse então foi seguido de uma praga e depois de uma guerra civil em Nínive. Outra praga depois da guerra civil veio sobre Nínive. Isso tudo é confirmado na história, irmãos. Eu sempre gosto de te passar os fatos bíblicos e também acompanhados de fatos históricos, porque a gente tem que entender que Deus não faz nada por acaso. Deus tem controle de todas as coisas. Então veja só, isso 3 anos antes. Aí 3 dias antes de Jonas chegar em Nínive e começar a pregar aquela mensagem sem nenhum pouquinho de amor, dizendo: vocês vão morrer daqui 40 dias? Então 3 dias antes, tinha acontecido um eclipse há 3 anos e aconteceu várias catástrofes depois do eclipse. E agora 3 dias antes de Jonas chegar, também tinha acontecido outro eclipse solar chamado Bur-Sagali. Isso no ano de 763 a.C. Aí o que o povo de Nínive estava pensando? Lembram que eu falei para vocês quando eu preguei a respeito do eclipse do dia 21 de agosto nos Estados Unidos? Que o eclipse do sol é juízo de Deus para as nações? Lembram, irmãos? E que o eclipse da lua é juízo de Deus para a nação de Israel? Então veja só, isso aqui sempre foi conhecido pelo povo.
E o povo de Nínive, então, quando viu esses eclipses e viu o que estava acontecendo, e já dali 3 dias Jonas chegou dizendo: daqui 40 dias vocês vão morrer. O povo de Nínive reconheceu que aquilo realmente era um juízo de Deus sobre eles, por causa da maldade, por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que eles faziam, né? Com ódio, com raiva pelos prisioneiros que eles obtinham na guerra. Então, e os pecados de Nínive eram muito maiores, tinham muito mais coisas. Eu citei aqui só o que eles faziam com as pessoas que ficavam seus prisioneiros. Mas eles reconheceram então que era juízo de Deus sobre a cidade deles. E aí se converteram. Mesmo com aquele sermão duro que Jonas pregou, dizendo: daqui 40 dias vocês vão morrer, e não falou que Deus é misericordioso, não falou que Deus perdoa, não falou nada disso, mesmo assim, eles se converteram. Por quê? Porque eles já vinham temendo antes, por causa dos eclipses que tinham acontecido. 3 anos antes de Jonas chegar, e outro 3 dias antes de Jonas chegar. Então, por que eu te falo isso? Para você entender que Deus não faz nada por acaso. Tudo Deus tem o controle. A Bíblia, ela é perfeita. Não existe erro na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade. E a gente pode comprovar isso com a história do mundo. Então, olha só. Jonas pregou, o povo se arrependeu. E depois, então, anos à frente, vem Jesus e fala para os fariseus, que várias vezes ele chamou de fariseus hipócritas, né? Porque mantinham só a aparência de ser uma pessoa boa, mas por dentro tinham um coração igual um túmulo caiado, como Jesus falou. O que tem dentro de um túmulo? É podridão, né? Ossos de uma pessoa morta que está ali se decompondo. Então não é nada bonito nem agradável de se ver. E Jesus falava isso para os fariseus, que ficavam sempre ali tentando encontrar erro em Jesus. E aí, quando eles pediram então o sinal, que foi o que nós lemos no início da mensagem, Jesus disse: eu não vou dar sinal nenhum para vocês, para a geração de vocês só vai ter um sinal, que é o sinal de Jonas. Então, agora que nós já conhecemos um pouquinho do sinal da história de Jonas, podemos entender que sinal é esse que Jesus disse: eu só vou dar para vocês o sinal de Jonas. Qual era? Jesus aqui estava dizendo para eles que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele, Jesus, também ficaria 3 dias e 3 noites no interior da terra, ou no coração da terra. Quer ver? Vamos ler mais um versículo para eu confirmar o que eu estou te falando. Abra a tua Bíblia aí agora. Em Mateus, de novo, nós já lemos o 16, né? Mas agora vamos ler o 12, versículo 40. Mateus 12, versículo 40. Na realidade, vamos ler mais, né? O 40 é o que fala no coração da terra, mas eu quero confirmar o que eu já te falei. Então vamos ler desde o 38, que diz assim, ó: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, aqui Jesus estava falando dele mesmo, porque ele é o Filho do Homem e também o Filho de Deus, né? Estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o sinal que Jesus disse que daria para a geração má e adúltera. Jesus ainda completa aqui dizendo assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Até aqui. Então o que é que Jesus disse? Vocês pedem um sinal, né, do tempo do fim, do que está para acontecer, mas o único sinal que vai ser dado é o sinal de Jonas. E ele ainda disse assim, ó, os ninivitas vão se levantar no juízo com esta geração. Então nós podemos saber que no dia do juízo, onde todos os não salvos vão se colocar diante de Deus para serem condenados eternamente ao lago de fogo, os ninivitas vão se levantar e vão condenar esses que vão estar participando desse julgamento. Porque eles vão dizer assim, nós nos arrependemos. E vocês tiveram muito mais sinais e não se arrependeram. Por quê? Porque os ninivitas só ouviram uma pregação bem dura sem amor. E os outros não, ouviram. Hoje nós ouvimos mensagens de amor falando que Jesus nos ama, que Jesus morreu para salvar a nossa alma, que quer nos salvar, apenas temos que aceitá-lo como Salvador. Mas os ninivitas não ouviram isso. Então os ninivitas vão se levantar no dia do juízo e vão condenar a geração que rejeita Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador. Amém, irmãos? E aí então Jesus disse isso, ó, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que significa isso? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, nós sabemos que Ele fez isso por amor para poder nos salvar. Se Jesus não tivesse morrido, nós todos estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus morreu e foi colocado então no sepulcro, e o seu espírito ou a sua alma, como você queira entender, desceu para a região dos mortos, ou seja, no coração da terra. E lá Jesus ficou morto por 3 dias e 3 noites. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do estômago do peixe. Então Jesus deu esse sinal. E o que nós podemos entender então com Jesus nos dando esse sinal? Agora você pode fazer de novo aquela pergunta, né, que eu digo sempre. Como que a pastora vai tirar arrebatamento agora de dentro da barriga do peixe? Como que essa mensagem vai se transformar em mensagem de arrebatamento da igreja? Por quê? Porque Jesus disse assim, 3 dias e 3 noites ficou Jonas na barriga do peixe. Ele falando dele mesmo, ele dizendo assim, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, morto. Mas ao 3º dia, no início do 3º dia, eu vou ressuscitar. Foi isso que Jesus quis falar aqui. Então olha só, agora relembre as nossas mensagens passadas. 2 Pedro 3,8 que diz, 1000 anos para Deus é como e um dia é como 1000 anos. Então, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Para nós, para aquele tempo, né? Mas para nós hoje, a mesma coisa ele está dizendo, eu vou ficar 3 dias no coração da terra, mas no início do 3º dia, porque Jesus ressuscitou no início do 3º dia, bem cedinho, de madrugada, no domingo, né? Nós sabemos que Jesus, pelo menos pelo calendário gregoriano, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no início de domingo, bem cedinho. Então, no início do 3º dia, Jesus ressuscitou. O que é que nós podemos entender com isso? Que Jesus está dizendo assim, ó, eu fiquei morto 2 dias, no início do 3º eu ressuscitei. A igreja vai ficar 2 dias nesta terra. Estão lembrando agora da mensagem? 2 dias nessa terra como o tempo da humanidade, e no início do 3º dia ou do 3º milênio, a igreja vai ser arrebatada.
Consegui achar arrebatamento de dentro da barriga do peixe, irmãos. Entenderam? Amém? Então, olha só. Desde Jesus até os nossos dias, estão para se completar 2000 anos. Ainda não se completaram. Por quê? Você pode dizer, não, mas nós já estamos em 2017. Mas o nosso calendário é errado, né? Como eu já expliquei nas outras mensagens. Então os 2000 anos estão no fim. Ainda não completou os 2000 anos. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu morri, ressuscitei ao terceiro dia, a igreja vai ser arrebatada no final do segundo milênio, ou seja, do segundo dia, porque um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Então o primeiro dia é 1000 anos, o segundo dia 2000 anos. O terceiro dia que Jesus ressuscitou então, é o início do terceiro milênio. Mas como ele ressuscitou bem no início, ele está dizendo aqui, ó, no finalzinho do segundo dia, ou do segundo milênio, a igreja vai ser arrebatada. Nem vai chegar a igreja a viver na terra durante o terceiro milênio. É no início, é no comecinho, ou é no finalzinho do segundo para o início do terceiro. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem toda de Jonas? O Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mais uma vez eu estou te pregando sobre mais um texto bíblico que nos mostra a evidência de que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. De hoje para amanhã, de amanhã para depois, é agora. Não tem mais tempo, porque nós estamos no final do segundo milênio. Desde que Jesus morreu e ressuscitou. Ficou claro isso, irmãos? Ficou? Lembram das outras mensagens que nós já falamos do bom samaritano, né? Das 2 moedas lá, dos 2 denários, que também representavam 2 dias, 2000 anos. Então, com isso aqui, Jesus estava dizendo, ó, eu virei. Ou seja, eu ressuscitei ao terceiro dia, eu vou vir buscar a minha igreja no final dos 2 dias, comecinho do terceiro. E nós estamos no finalzinho dos 2000 anos, no finalzinho dos 2 dias, que para Deus são 2000 anos. Amém? Ficou entendido? Então, mais uma passagem bíblica que nos mostra que Jesus está vindo. A Bíblia é cheia de mensagens que nos falam que Jesus está voltando. E mesmo assim, muita gente não acredita. E diz, que conversa é essa de que Jesus está voltando? Isso falavam desde que eu era pequeno. Mas Ele está voltando, meus irmãos. Não tem mais tempo. Nós estamos agora no final desse período. E muita gente ainda está desacreditando e vão ser pegos de surpresa quando sair a notícia nas televisões, na internet, no rádio. Milhões de pessoas sumiram. A igreja foi arrebatada. E aí vão chorar amargamente e vão dizer, era verdade o que aquela mulher falava. Era verdade. O que a Bíblia fala é sempre verdade. Não sou eu que falo, é a Bíblia, né? Eu só transmito o que a Bíblia fala. Então muitos vão ser pegos de surpresa, porque não estão se preparando para esse momento. Pastora, mas como que eu posso me preparar? Aceitando o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, vivendo para Ele, abandonando o mundo. Você não pode sair do mundo, meu irmão. Você tem que continuar vivendo até o Senhor Jesus vir nos buscar. Mas você não pode amar as coisas do mundo. Viva no mundo, mas não ame o mundo. Não ame o dinheiro. Não ame as posses, os bens. Agora, nessa época, não é mais tempo de querer ficar rico, não. Nunca foi, do que dirá agora. Agora é tempo de arrependimento. É tempo de viver em santidade. É tempo de se converter. Os ninivitas, que eram muito maus, se converteram. Vamos nos converter. Eu já aceitei Jesus. Mas a conversão nossa, irmãos, tem que ser todo dia. Todo dia você tem que abandonar as coisas erradas que você faz, que você é tentado a fazer, e todos os dias se converter.
e viver em santidade diante do Senhor. O que aconteceu com Nínive, até no exemplo do eclipse que eu dei para vocês, está acontecendo agora. Esse eclipse do dia 21 de agosto lá nos Estados Unidos, quanta catástrofe trouxe depois, né? Que teve aqueles... furacão, isso mesmo. Furacão Irma, furacão José, furacão não sei mais o que. Então, sempre teve isso, você pode dizer, mas agora é um atrás do outro. Antes era espaçado o tempo, agora não. Daí, em vários países que não estava acontecendo furacão, aconteceu incêndios. Aonde não aconteceu incêndios, aconteceu enchente. Tudo isso foi depois do eclipse do dia 21 de agosto. Sempre aconteceu, mas depois do dia 21 para cá aumentou de uma forma surpreendente. Então esteja preparado. Os ninivitas se converteram. Nós temos que nos converter todos os dias e viver uma vida em santidade. Ame o Senhor Jesus, leia a sua palavra, frequente os cultos, purifique teu coração, se arrependa, peça perdão a Deus pelos teus pecados e se prepare, porque o arrebatamento está para acontecer de uma hora para outra. Amém? Vamos orar? Vamos buscar o Espírito Santo, que é o que vai nos preparar para esse momento maravilhoso de que Jesus vem buscar a sua igreja?